Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje partiremos do versículo 12 até o versículo 18. Peço para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 12 a 18. Acompanhe comigo a leitura, não apenas ouça, mais uma vez, leia juntamente comigo os versículos de 12 a 18 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diz assim: Antes, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra. Rogamos ao Senhor que nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado, Deus, por mais este tempo. Que o Senhor seja glorificado sempre, em nome de Jesus. Irmãos, a carta que Paulo escreve a essa igreja, nós temos estudado pelo menos há 4 quartas-feiras, e hoje continuaremos. Podemos ver Paulo concluindo uma sessão. Por que eu digo concluído? Pela forma que ele começa o versículo 12. É como se ele dissesse: diante de tudo aquilo que eu falei, portanto agora, é como se Paulo estivesse concluindo um sermão. Antes ele está tratando sobre os estados de Cristo, como nós falamos na semana passada, há 2 semanas atrás, falando primeiro sobre o estado de humilhação de Jesus, onde ele se submete a tudo obedientemente às ordens expressas de Deus, se humilhando, se esvaziando da sua glória, vivendo uma vida de humildade, como servo, dentro desse estado de humilhação, culminando na sua morte, a morte de cruz, esse estado que se inicia desde o seu nascimento até a sua morte. E depois Paulo trata da sua exaltação, ele sendo exaltado, tanto é que exaltado de uma forma nunca vista, sobremaneira, super exaltado. E Deus o dá o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, onde todos se dobrarão, se prostrarão e o reconhecerão como Senhor. Como eu disse semana passada, uns farão isso com muita alegria, gozo, aqueles que foram alcançados farão isso com muita alegria. E outros o farão também da mesma forma, reconhecendo como Senhor, mas com muita tristeza, com muito pesar, porque o terão, além de tê-lo como Senhor, o terão também como juiz, que julgará. Então por isso eu digo que o farão com muita tristeza. E agora Paulo está dando sequência, ou terminando essa sessão, dizendo aos irmãos no versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes,
não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que vejo aqui, meus irmãos, Paulo, em primeiro lugar, Paulo sempre com aquele sentido de pastor, o pastor que pastoreia o coração. Por isso que ele inicia o versículo 12 dizendo: amados meus. Nós vemos isso em toda essa carta. Paulo se dirigindo com muito carinho, com muito amor a essa igreja, que nós sabemos bem que ele tanto ama. Paulo, ele está admoestando, exortando esta igreja, mas ele demonstra a forma de como isso deve ser feito a nós. É uma primeira lição que aprendemos. Paulo, ele não se coloca como um ditador, e sim como alguém que pastoreia o coração. Ele conduz este pastoreio de uma forma muito maravilhosa, e por isso que ele se dirige a essa igreja: meus amados, Deus, ele é testemunha do amor que sinto e da saudade que sinto de vocês. Nós vemos Paulo fazendo isso, mas Paulo traz aqui algo que nos chama a atenção. Assim como vocês têm me obedecido quando eu estou presente, muito mais agora eu peço que vocês me obedeçam quando eu não estou presente. O que Paulo está pedindo para essa igreja? Irmãos, amadurecimento. E aí uma pergunta que me vem é: nesse momento que estamos vivendo agora, como nós estamos nos portando? Que tipo de conduta temos tido? É muito fácil quando estamos dentro das nossas igrejas, cumprindo ali um ritual eclesiástico, cultuando, orando, até levantando as mãos. Mas e agora que nós não estamos na igreja, estamos dentro das nossas casas? Como estamos nos portando? Deus está sendo glorificado? Isso é uma pergunta. Eu não estou apontando para ninguém. Eu estou também fazendo uma autoanálise quando estou tratando a respeito. Como temos conduzido esse tempo aqui? Paulo, quando ele coloca isso, ele está chamando a atenção da sua igreja, porque nós sabemos bem como eles estavam agindo. Nós sabemos bem os primeiros versículos do capítulo 2 nos mostra isso. Quando Paulo chama a atenção, falando: se vocês amam a Cristo de fato e de verdade, se vocês têm uma comunhão no Espírito, andem de modo digno, pensem as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais nada por partidarismo. Nós sabíamos que existia uma divisão, pessoas ali só faziam as coisas se elas estivessem no centro, onde os olhos estivessem voltados para eles. E aí Paulo está chamando a atenção, falando: irmãos, vivam uma vida de acordo com a vida de Cristo, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E há uma expressão aqui que Paulo usa: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Um ponto importante precisa ficar bem claro para nós, irmãos, que nós não contribuímos para a nossa salvação. Não há um sinergismo. Não acontece aqui uma ação nossa para que alcancemos a nossa salvação. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Não há uma contribuição, uma ajuda. Resposta a isso é o próximo versículo, versículo 13. A salvação é graça. Paulo trata isso na carta aos Efésios. Está tratando também no próximo versículo, quando ele diz: é Deus quem efetua todas as coisas. A nossa salvação é garantida em Cristo. Nós falamos sobre isso a semana passada. O que Paulo está dizendo é sobre um desenvolvimento espiritual, um amadurecimento.
Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes o que estava acontecendo é pessoas estagnadas, paradas na fé. Um pastor amigo usou um exemplo certa vez, bem baixo, mas podemos nos aplicar a isso. É que a salvação é como se nós tivéssemos ganho. Vamos guardar as proporções, que com muito respeito eu falo isso também. E com o mesmo respeito que esse pastor amigo me disse isso em sala de aula, dizendo que a salvação é como se Deus tivesse nos dado uma Ferrari, com todo o seu aparato, seus botões, suas tecnologias, e nós a usássemos como, me perdoe aqueles que têm Fusca, mas é como se nós usássemos essa Ferrari como um Fusca. Queixo duro, né? Os homens vão saber o que é isso. Embreagem dura, câmbio muitas vezes tem que fazer um pouquinho de força. A salvação está aí, foi proposta a nós como algo maravilhoso, foi dada a nós como algo maravilhoso. Agora, cabe a nós desenvolver essa salvação. E como nós fazemos isso? Vivendo uma vida da mesma forma que Cristo viveu, uma vida submissa, uma vida de devoção. Nós olhamos para os evangelhos, onde é narrado a vida do nosso Senhor, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, de esvaziamento da sua vontade, dos seus desejos em favor do outro. Isso é desenvolver a salvação, faz parte desse processo de santificação que está acontecendo na nossa vida. Todo esse processo do plano redentivo de Deus está acontecendo quando nós buscamos esse desenvolver. Isso faz parte do plano redentivo do Senhor para as nossas vidas. O que Deus quer de nós é que nós cresçamos. Para quê? Para que possamos entender as coisas. Para que possamos olhar para o ambiente que estamos vivendo hoje, olhar para tudo isso com muita paz no coração, com muita tranquilidade, porque nós sabemos quem está no controle. Nós sabemos quem está sentado no trono, regendo todas as coisas. E aí eu pergunto mais uma vez, como você tem se portado? Como as pessoas têm visto você? Apesar de não estarem vendo você pessoalmente, mas está ali, né? Nós achamos que as redes sociais são nossas, né? Facebook, o meu Facebook, não. Ali está ali, a sua vida está sendo exposta. E como você tem utilizado esse meio? Como alguém, como juiz, né? A Câmara dos Deputados, os senadores estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, irmãos, todas as coisas estão sendo direcionadas pelo Senhor. Olha o versículo 13, pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus não só executa a sua vontade em nós, mas em todas as coisas. Irmão, saiba que Deus não te colocou, ou não te levantou, ou não te chamou como juiz. Ele não nos chamou para isso. Diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país, eu não quero saber quem é culpado, quem é inocente, se as decisões que estão sendo tomadas estão certas, estão erradas. O meu papel é alegrar o meu Senhor, orando, intercedendo, pelas nossas autoridades, pelo presidente, pelo governador, por todos. Mesmo que você não tenha votado nele, ele está lá porque Deus, que rege todas as coisas, o colocou ali. E a forma como você reage faz muita diferença. E como você tem sido visto? Como alguém que exala a alegria, satisfação em Deus, ou como uma pessoa rabugenta, mal-humorada,
Como as pessoas veem você. Vou contar uma historinha, essa historinha foi contada quando eu preguei esse texto na igreja, no meu sermão de prova, quando concluí o curso de preparação para obreiros. Eu contei a historinha do irmão João. O irmão João foi para o monastério do silêncio. E quando ele chegou lá, ele foi recebido por um abade, que disse a ele: irmão João, esse aqui é o monastério do silêncio. E aqui você não pode dizer nada a não ser que eu lhe dê permissão para falar. Tá certo, irmão João? Tá certo. Irmão João foi para esse monastério. Ele foi muito bem recebido. E passado algum tempo, o abade chamou o irmão João, dizendo: irmão João, já fazem 5 anos que você está aqui. Você pode dizer 2 palavras. E João disse: cama dura. O abade prontamente disse: nós iremos melhorar isso. Passados mais 5 anos, o abade chama o irmão João e disse: irmão João, passaram-se mais 5 anos e você pode dizer mais 2 palavras. E o irmão João disse: comida fria. O abade prontamente disse: nós melhoraremos a nossa refeição, as nossas refeições, fique tranquilo. Passados mais 5 anos, o abade chama o irmão João. Irmão João, já fazem 15 anos que você está aqui. Você pode dizer mais 2 palavras. O irmão João disse: eu desisto. E o abade responde: faz bem. Desde o dia que você chegou aqui, você só faz reclamar. Apesar de hilária essa história, cômica, mas ela bate em cheio na forma em que vivemos as nossas vidas. E é por isso que Paulo, irmãos, diz no versículo 15, chama a nossa atenção em relação a isso. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis, no versículo 15, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. O que Paulo está dizendo aqui: fazei tudo. É um imperativo, é uma ordem, todas as coisas sem murmuração. Viver uma vida irrepreensível é uma vida em que você se encontre sem erro, sem falha, em que as pessoas olhem para você e encontrem em você alguém para se espelhar. Paulo usa uma expressão aqui: sincero. Sabe o que quer dizer sincero, irmãos? Sem mistura, sem nenhuma adição daquilo que possa corromper. Viver uma vida sincera, irmão, é sem a adição de algo que desagrada a Deus. Como você tem vivido? Como as pessoas têm visto você, meu irmão, minha irmã? E Paulo continua, no versículo 15, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o papel da igreja do Senhor neste mundo, principalmente nesse tempo. Não caia em provocações. Não caia, irmãos, em discussões em que não acrescentam nada, que não irá trazer para você o amadurecimento que você necessita. O que Paulo diz no versículo 16 é que vocês preservem a palavra da vida para o dia do Senhor, para que tenhamos uma vida irrepreensiva, sincera, para que no dia de Cristo,
Para que quando esse dia chegar seja um dia glorioso, maravilhoso, porque nós procuramos viver uma vida em que Ele fosse glorificado e exaltado. Não eu. Irmãos, resplandecer como luzeiro deste mundo é que, porque nós não temos luz própria, nós sabemos quem nós somos. Não está gravando? Está gravando? Opa, eu achei que não estava gravando, me perdoe, viu, irmãos? Está gravando sim, porque semana passada meu celular estava gravando 11 minutos. Mas voltando, nós não temos, irmãos, luz própria. Nós sabemos e conhecemos bem as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. A luz que existe em nós é a luz de Cristo. Então a nossa função é levar luz. E é o que Paulo está dizendo aqui. Não vivam a vida de vocês apenas. Sejam servos. Sirvam, se submetam para a glória de Deus o Pai. Para que Ele seja visto em suas atitudes, em suas ações. Esse é o propósito pelo qual o apóstolo escreve essa carta, chamando a atenção, trazendo a igreja novamente para aquilo que o Senhor pede dela. Deixa de mesquinharias, deixa de meninice. Cresçam e amadureçam. A ideia aqui sabe, irmãos, de viver uma vida em que o Senhor se agrade para a glória dEle. Não uma vida de aparência, como esses irmãos aos filipenses aqui estavam vivendo. Uma vida rotulada. Uma vida como as de hoje. Sabe, a era do selfie. Onde eu sorrio para uma câmera de celular, mostrando aquilo que realmente eu não sou. O que Paulo quer, irmãos, é uma vida, que vivamos a vida do próprio Senhor. Porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é Ele que fez o que fez. E nós fomos alcançados com graça e recebemos dele gratuitamente a salvação. E o que ele requer de nós é que prossigamos e caminhamos em direção a ele para o progresso do Evangelho de Cristo, para um amadurecimento espiritual, para que no momento de dificuldade, de luta, nós estamos maduros o suficiente para absorver essas coisas e refleti-lo como resposta a tudo isso que está acontecendo. Estamos vivendo momentos difíceis, de dificuldades, eu entendo isso, mas como o pastor Micaías pregou a semana passada, quando Jesus acalma a tempestade, texto maravilhoso, que vai culminar numa história maravilhosa que eu amo muito, o endemoniado gadareno. Mas, irmãos, o fato é que nós somos ou fomos alcançados pelo Rei da Glória, o nosso Senhor. Ele que criou todas as coisas. Então a nossa vida não pode ser pautada por este mundo, pelas circunstâncias que estão aí. Essas coisas não podem nos abalar. E se abalar, irmãos, você tem uma ferramenta maravilhosa dada pelo próprio Deus a você, que é a oração, a intercessão. Davi fez muito isso, com o coração angustiado. Ele chega diante do trono da graça e fala: Senhor, até quando? Mas Davi entendia que a vontade de Deus era soberana, que tudo aquilo que ele estava passando era necessário, era preciso. E Davi descansava porque ele entendia que Deus era um Deus que estava presente em todo o tempo. Como o Salmo 23 nos diz, um Deus que não falta.
Abacuque, em meio ao desespero, olhando os caldeus vindo em direção ao povo, ele estava já imaginando o desastre acontecendo. Ele chega diante de Deus, entrega a sua vida, clama a Deus: até quando? Até quando, Senhor? Mas ele entende a soberania de Deus. Irmãos, diante desse caos que estamos vivendo, a nossa posição é de intercessores, não de juízes. Mas também, a pergunta ao nosso Senhor é: Pai, o que o Senhor quer nos ensinar? Me ajude a entender, para a glória do Senhor. Paulo continua nos últimos 2 versículos. Entretanto, irmãos, que mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Paulo está dizendo para irmãos, a minha vida é servir. Mesmo que eu seja oferecido, mesmo que eu morra, eu quero que vocês saibam que eu procurei viver a vida para agradar o Senhor, e é isso que Ele está instruindo esta igreja. Louve ao Senhor com as suas vidas. Sirva, se entregue, se submeta. É o que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Saiba que Ele é o mesmo que tabernaculou com o povo lá no deserto. E que encarnou em forma humana, tabernaculando com os apóstolos. E que após a sua morte e ressurreição nos prometeu, esse texto foi usado pelo pastor, que estaria conosco. É um Deus que está presente em todo o tempo, em todo o tempo. Não perca isso de vista, irmão. A Bíblia fala que os olhos deles estão em todos os lugares e contemplam tudo, os maus e os bons. Então tenha uma vida, irmãos, em que Ele seja visto em você. Que o prazer maior da sua vida seja servi-lo e adorá-lo. Assim como Paulo. Assim como o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso grande exemplo, é o que Paulo está dizendo aqui. Amadureçam, cresçam. Usem o maior presente que Deus nos deu, que é a salvação. Com os benefícios trazidos por ela. De ter um Senhor presente em todos os momentos. Não seja pautado, irmãos. Não deixe que sua vida seja pautada pelas circunstâncias que esse mundo apresenta. Você é filho. Você faz parte da família. E Ele promete estar presente em todo o tempo. Que Deus te abençoe. E que você nunca perca isso de vista. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós que somos falhos, imperfeitos, e dentre tantos o Senhor nos escolheu, vindo até nós, e tem trabalhado nos nossos corações, purificando as nossas vidas, nos moldando conforme a tua vontade e o teu querer. Obrigado por esse texto, ó Deus, que nos chacoalha um pouco, e nos faz refletir. Pai, que o Senhor continue falando, nos ensinando no decorrer desta semana. Nos ajude a compreender a tua vontade. Trabalhe em nossos corações e que a nossa vida se reflita a luz de Cristo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe.
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.